Eu acho que a gente só pode ser independente enquanto país quando a gente não neurotiza processos traumáticos de nossa história. É por isso que eu quis trazer e emprestar esse conceito da psicanálise. No vídeo anterior, o Brasil deixa de ser militar em 85 e vive um período de democratização com o governo Sarney, que é vice de Tancredo Neves, que falece no processo. De lá para cá tivemos Collor, tivemos FHC, tivemos Lula 2 vezes, tivemos Dilma 2 vezes. Na segunda, nós tivemos o tal de impeachment. O golpe, uma vez que está provado que Dilma era inocente. Ou seja, a história da transformação política no Brasil e da nossa autonomização, da nossa independência, é uma história de evitar participação popular. É a história da recusa. A história do Brasil é a história de um silenciamento. É a história de um dizer não. De lá para cá tivemos Collor, tivemos FHC, tivemos Lula 2 vezes, tivemos Dilma 2 vezes. Na segunda, nós tivemos o tal de impeachment, ou o golpe, uma vez que está provado que Dilma era inocente. Com o fim do governo Dilma e o impeachment, a coisa se acelera. Há uma experiência de ditadura militar no Rio de Janeiro, liderada por Braga Neto, a mando de Temer. Braga Neto se torna, depois, chefe da Casa Civil de Bolsonaro, e nós vivemos no Brasil uma experiência nova de ditadura. Ditadura com cheiro de democracia. Ditadura com cheiro fake de democracia. Terminado este terror, fica a pergunta: nós somos independentes? Então a nossa história é uma história marcada por um pedido de licença às autoridades internacionais, portuguesas ou francesas ou americanas, né? No caso muito mais portuguesas e americanas, né? Ou a nossa história é uma história de tentativa de pedir licença para as elites, né? Se elas vão permitir ou não vão permitir com que a gente seja livre e seja independente. A nossa história da independência é uma história da recusa da autonomia. É uma história da recusa de se permitir a autonomia de uma população que é heterogênea, que é multicultural, que é multirracial, multiétnica, multipovo, né? É a história do silenciamento de toda uma heterogeneidade nacional. Aí você vai falar assim: professor, você tá louco? Você começou essa live falando do conceito de neurose e que a nossa independência é uma independência que se dá preservando uma neurose, né? Você vai falar, mas isso, você está pegando uma ideia de psicanalista, psicanálise, e está jogando para a história. Você está viajando, você está alucinando, você está inventando moda. Não, eu não tô, não. Bom, se tô, tem mais gente fazendo isso, gente que eu acho muito mais capaz, com certeza, em psicanálise que eu. O soldado antropofágico do escritor, né, Thales Absaber, que é um psicanalista, tá, brasileiro. E o soldado antropofágico tem como subtítulo, né, escravidão e não pensamento no Brasil. E assim, é bem isso, né? Quando ele fala que é escravidão e não pensamento no Brasil, porque a história do Brasil ela se constrói a partir de um não pensar. É preciso não pensar na escravidão, é preciso não pensar na opressão, é preciso não pensar. O não pensar, o silêncio, ele tem uma voz fundante no Brasil, porque é a partir do silêncio e do silenciamento que se constrói uma história de miséria no Brasil. Isso é um projeto. Isso é um projeto muito claro de controle social. O povo, a história do Brasil é uma história que diz que o povo precisa ser controlado e que é preciso colocar controle antes que o povo descubra que ele pode controlar a si mesmo. Daí que a história do Brasil é a história do silêncio de um povo, ou de vários povos. E daí que a história do Brasil é, como diz o Thales Absaber, psicanalista fazendo um livro de história do Brasil, né? É a história da escravidão
e do não pensamento no Brasil, porque só foi possível chegar onde chegamos não pensando, porque as nossas contradições, os nossos pensamentos não podiam mais ser calados. O não pensar estava difícil, né? Era preciso criar uma máquina de não pensar, usando aqui o conceito de não pensamento, que é o conceito do Thales Absaber. E daí você vai falar, nossa, você tá viajando essa coisa do psicanalista conversar com ciência social. Não, não tô. O livro do soldado antropofágico por conta dos nossos indígenas antropófagos, os tupinambás, antropófagos, por exemplo, né? Porque em 22, o modernismo de 22 cria o chamado movimento antropófago com Oswald de Andrade e tal. Que é a ideia de falar, ó, a gente tem que parar de ficar copiando os gringos lá atrás. Mas você tá falando isso, mas o Oswald é de elite, que não existiram muitos bons traidores de classe no Brasil. O Oswald de Andrade é um, o Eduardo Moreira é outro. Ótimos traidores de classe no Brasil, né? Então, assim, a ideia da antropofagia é a ideia de criar uma cultura brasileira capaz de devorar a cultura estrangeira e trazer para si. O livro do psicanalista, do Thales Absaber, chama O Soldado Antropológico, porque está respondendo à antropologia de um outro livro de história, que é um livro de história modernista, e que busca devorar o Brasil antes que o Brasil acabe se devorando do jeito errado. E é esse livro aqui. Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. O Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, é para mim o livro de história que eu queria ter escrito na minha vida. O livro do Sérgio Buarque de Holanda, e o capítulo se chama O Homem Cordial. Ele parte do mito grego antigo, né, Creonte. O que é o homem cordial? E as pessoas entendem cordial, a pessoa é educada, ela é cordial, né? Não, cordial. Segundo o Sérgio Buarque de Holanda, a pessoa, e os brasileiros somos cordiais, é a pessoa que expande o seu sentido familiar, o seu grau de parentesco ao mundo público, de modo que ele não sabe o limite entre o que é o público e é o privado. E de tanto, eu vou fundir conceitos aqui, e de tanto ser cordial, porque a palavra cordial vem de cor, que é coração, quando você sabe algo de cor, não é memorizado. Então você não sabe estudar. Quando você sabe algo de cor, é porque você sabe de coração. Então, quando o homem é homem que homem, mulher, o humano no Brasil é cordial, ele leva tudo pelo coração. Então ele expande o seu coração a ponto de não saber os limites da intimidade e do espaço público. Ele confunde o público e o privado de modo que o seu coração expande até que ele se rompa. Ou seja, ao se romper, eles sejam corruptos. Ou seja, ele se rompe. E a corrupção, a raiz da corrupção é a cordialidade. Ele acha que todo mundo é parente. Você quer que eu prove que você acha que todo mundo é seu parente? Você vê eu na rua, barba branca, cabelo embranquecendo. Como é que você fala? Se você é um jovem de 25 anos, 30 anos. Aquele tiozinho é o tio. Como é que é a professora? É a tia. Você acha que as pessoas são aparentadas. É um nome que se dá às mulheres de profissão, né, no prostíbulo, são as primas. Note a migração do público e do privado. Para a cultura brasileira, há uma incapacidade do respeito das distâncias, de modo que se espera sempre fidalguia do outro, ou seja, ele ser filho de alguém. Cidade do interior que perguntam, mas você é filho de quem? E as oportunidades de trabalho, elas estão perpassadas por relação de parentesco. Até recentemente eu vejo, principalmente na cultura pop brasileira, quando a gente está tratando do sertanejo, do axé, né, nesse mundo dos seguidores, o que a gente escuta das pessoas na internet falando dos seus seguidores? E aí, família? Como é que o Igor do Flow começa quando ele vai chamar o público? Salve, salve, família! Família! São todos famílias, são todos aparentados, não são, não somos.
Não somos parentes, mas precisamos nos sentir aparentados. E este acaloramento que temos uns pelos outros é, de certa feita, também não só a nossa beleza, mas é também o mecanismo neurótico de silenciamento em que nos leva à cordialidade, à corrupção, à confusão entre o espaço público e o espaço privado. E há um mito de que, religiosamente, Deus sendo brasileiro e torcendo para o nosso time, vamos perdoar o tio do pavê, porque afinal, tudo bem, nós temos que aceitar, porque o tio do pavê é assim, porque a nossa violência é assim, porque nós aprendemos a apanhar das autoridades e temos que baixar a cabeça, porque é assim que funciona. Se esta é a estrutura que compõe a cultura brasileira em várias medidas, aí eu deixo esta live com a pergunta: somos independentes? Bem-vindos ao 7 de setembro de do historiador da cultura. Que é preciso lembrar, como diz o querido Alfredo Bose, teórico da literatura, a partir do livro Dialética da Colonização, que a palavra cultura tem a mesma raiz que a palavra colon, de colonização, ou seja, a colonização produz cultura, não é? A colonização produz cultura. Então, só que a colonização é uma violência. É nesse tamanho de buraco que a gente está se metendo. É nesse tamanho de problema que eu acho que fazer história do Brasil é sim botar na terapia, botar no divã o brasileiro. Para o brasileiro tentar entender, ora bolas, que meleca de cultura autoritária que a gente criou pra gente. E como é que a gente vai fazer para mudar essa narrativa? Para criar outras narrativas possíveis e que desconstruam a nossa violência como elemento de unidade nacional e que possam gerar uma unidade nacional a partir da capacidade que nós venhamos ter de recusar e de. Mas não se trata de recusar essa violência, mas de digeri-la, ou, trazendo as palavras do Thales Absaber, né, de antropofagizá-la. É preciso devorar essa nossa violência que nos constitui, essa nossa história de silenciamento, para que a gente possa construir um país capaz de narrar a si mesmo como um lugar de coerência, de multiplicidade e de justiça social. Só. O que a gente quer com cultura crítica? Não uma história que negue quem a gente foi, mas uma história que seja capaz de olhar para quem a gente foi e fale: hoje a gente é outro. Hoje nós somos muito melhores. Beleza? Muito obrigado demais pela participação de todo mundo. Muito obrigado demais pela presença de todo mundo que está aqui. É nóis. Aquele abraço. Muito obrigado pela sua participação. Valeu.